A paz do Senhor, graças a Deus, nós estamos mais uma vez aqui no canal do pastor Edivaldo Eno para o comentário da lição bíblica Adultos, o terceiro trimestre, onde o tema central, o tema geral é Tempos, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas de Deus que Deus nos tem dado. Nós vimos na primeira lição que o mordomo ele tem a função de administrador e que mordomia na Bíblia refere-se à administração dos bens espirituais, bem como os materiais. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 3, que ela tem por título A Mordomia da Alma e do Espírito. Tá? Então, a presente lição ela está muito relacionada com a antropologia bíblica, que é a doutrina do homem. Para nós analisarmos a questão da lição, nós precisamos ter uma noção ou uma visão geral do que a Bíblia ela diz acerca da parte imaterial do ser humano, que é a alma e o espírito. E Maurício Brito é um teólogo e estudioso da palavra do Senhor. Ele faz uma citação em um dos seus livros, conhecido como a Antropologia Bíblica. Ele diz o seguinte, que quem cria estabelece princípios. Ninguém mais entende o homem do que o seu Criador, e no caso é Deus. E sempre quando nós estudamos uma doutrina bíblica, ou a Bíblia de maneira geral, nós podemos estudá-la pelo menos em três viés, que é o estudo factual, o estudo analítico e bem como o estudo crítico, o estudo crítico. E partindo desse princípio, nós precisamos então ter a visão geral ou a visão ampla daquilo que a Bíblia ela diz, tá? Então, com base na lição que nós vamos estar estudando no momento, a mordomia da alma e do espírito, o texto áureo ele diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É um versículo que está lá na carta de Paulo a 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23. E a verdade prática, ela diz o seguinte, o tema central, onde a lição ela está toda se desenvolvendo, que ao lado do corpo, que foi a lição anterior, a alma e o espírito devem estar preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, o grande objetivo, o grande alvo aqui é que o cristão, em um todo, ele deve estar devidamente preparado para a vinda do Senhor Jesus. Então, tudo que ele faz, tudo que ele realiza num contexto amplo, deve ter em vistas a eternidade, deve ter em vista os céus. Então, é necessário que tenha esta visão. Então, quando nós pegamos o objetivo geral da lição,
ele vai dizer o seguinte, que ao lado do corpo, a alma e o espírito devem ser preservados para a vinda do Senhor. Ponto central é que a mordomia da alma e do espírito deve ser levado muito sério por todos os salvos, por todos os cristãos. Então, partindo desse pressuposto, eh, precisamos conceituar o que é alma e espírito, depois relatar o segundo objetivo, o que é a mordomia da alma, e depois a mordomia do espírito. Quando vamos fazer essa conceituação, no tópico primeiro, temos que ver qual o significado da alma, a origem da alma, bem como a conceituação de espírito. Daí, em tese, em síntese, o primeiro tópico, ele analisa o seguinte, que a alma ela é a sede das emoções e dos sentimentos, e por outro lado, o espírito é a fonte dessas emoções. A alma é a sede, da onde emana, mas o espírito é a fonte, é da onde vem todas as diretrizes. E por outro lado, ele vai dizer no tópico 2, quando vamos procurar abordar a mordomia da alma, que está relacionado ao homem interior, vamos perceber que o homem é um ser tricotômico e aí a alma, apesar de ser distinta, ela está intimamente intrínseca ao espírito e ela dá objetividade ou às ações do corpo quando o corpo recebe as imagens do mundo exterior através do sentido. Tá? Então, o homem, que é um ser tricotômico, ele é constituído então dessas três partes e a mordomia da alma envolve necessidades que o homem tem em toda a sua vida e, por outro lado, exige-se a santificação dos pensamentos. E o tópico 3 vai falar sobre a mordomia do espírito, que devemos andar no espírito ou andando no espírito e frutificando no espírito, mostrando que a mordomia do espírito está amparada em duas esferas, que é andar e frutificar. E o texto bíblico, da onde a lição ela foi extraída, está lá em Gálatas, no capítulo 5, e nos versículos 16 a 22 e depois o versículo 25, aonde nesse texto nós podemos, no versículo 16, destacar que Paulo ele orienta os crentes: andai em espírito. No versículo 18, ele diz: se sois guiados pelo Espírito. E lá no versículo 22 vai dizer: mas o fruto do Espírito. E o versículo 25 ele destaca: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, partindo desta síntese ou deste resumo da lição, então vamos analisar alguns pontos que nós julgamos importantes e necessário como subsídio para o professor. Tá, então quando nós pegamos aí o tópico primeiro da lição, conceituando alma e espírito, como eu disse no início, que este assunto ele está relacionado com a antropologia bíblica ou a doutrina bíblica do homem. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia vai dizer: e o Senhor formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou
em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Tá? Então, o destaque que nós temos aqui nesse versículo que nós lemos, com vistas ao assunto que nós estamos estudando nesta lição, é que o homem ele é dividido. Ele tem a parte material, aquela que Deus utilizou o pó da terra para fazer o corpo físico com todos os seus sistemas funcionais, e a parte imaterial, que dentro do pensamento tricotômico ele é o espírito, aonde Deus soprou nas narinas do homem, e ele foi feito alma vivente. Tá? Então, este sopro de Deus está relacionado ao espírito humano, e a alma é que ele se torna aí um ser vivente. E lá em Gênesis capítulo 1 e 27 e 28, vai nos dizer que criou Deus o homem à sua imagem. Tá? E quando Deus cria o homem à sua imagem, ele abençoa-os. E o casal, tá? E a espécie humana que estava implícita ali, e Deus dá ordem para que ele frutificasse, multiplicasse e enchesse a terra. Você sabe que depois o homem ele peca, é expulso do jardim, e quando Adão ele gera eles têm o primeiro, conjuntamente com Eva, tem o primeiro filho, nós vamos perceber que há uma multiplicação. E quando nós olhamos lá em Gênesis capítulo 5 e versículo 3, por ocasião do nascimento de Sete, que nasceu no lugar de Abel, que Caim havia matado, a Bíblia ela traz a seguinte descrição: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua imagem, e chamou Sete. Tá? Então, esse ato de gerar aqui é conforme a bênção de Deus, conforme Deus havia estabelecido que assim o fosse. E quando nós vamos analisar tanto a genealogia de Caim como a genealogia de Sete, o verbo conceber e gerar, ele é recorrente. Tá? Então, todos eles geraram, frutificaram e prosperaram nas suas gerações sobre a bênção de Deus, ou sobre a ordem que Deus havia estabelecido para estes atos. Tá? Então, quando nós percebemos que no ato da criação o homem foi criado macho e fêmea, e Deus, nesta criação, ele, dentre todos os sistemas que o homem tem, pelo menos 10, Deus formou o homem, quando ele criou, com o sistema reprodutor adequado para o macho, e o sistema reprodutor adequado para a fêmea, para a Eva. Tá? Então, quando Gênesis 4 e 1 vai dizer assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Tá? Isso mostra que eles tinham a bênção de Deus, e eles tinham condições de gerar novas vidas de acordo com o estabelecido por Deus. Então nós vamos perceber
que a Bíblia ela mostra a condição original do homem, que Deus é o Criador e que Ele ele dá forma ao homem, tá? Tanto a parte física como a parte material, tá? E quando o homem peca, necessariamente, quando nós estudamos a doutrina da salvação, a soteriologia, nós vamos perceber que um dos aspectos da salvação é a regeneração, ou que a Bíblia vai chamar também de nascer de novo, tá? Então, quando a pessoa ela nasce de novo, ela é regenerada, há um poder criativo, tá? Que a Bíblia vai dizer que aquele que é nascido de novo, ele é criado em verdadeira justiça e santidade, conforme diz Efésios capítulo 4 e versículo 24, tá? Então, a imagem e essa semelhança de Deus, ela indica um ideal espiritual que foi prejudicado pela ação do pecado e restaurado pela obra redentora de Jesus Cristo, quando a pessoa ela aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, tá? Então, o homem, para que nós venhamos entender bem aqui, ele não foi criado da mesma substância de Deus, apenas foi lhe concedido alguns atributos da divindade, tá? E que está muito relacionado à personalidade, criado como um ser pessoal que tem consciência e determinação própria, que é a capacidade de se relacionar com Deus como o semelhante e entender racionalmente a vontade de Deus e fazer-se entender também e avaliar as coisas, tá? Avaliar as coisas, tá? Então, essa é a ideia que nós temos. E uma das coisas que a lição ela vai pontuar aqui, no tópico primeiro e ponto 2, é sobre a origem da alma. E aí ele vai, no 2:3, falar sobre a teoria mais aceita, que é a teoria participativa, ou também conhecida como traducianista. Geralmente a discussão nos bancos acadêmicos na área teológica são entre as duas últimas que estão aqui, né? Que é sobre o criacionismo e a participativa, tá? Os termos eles estão aplicados quanto à origem da parte imaterial da alma, tá? Eu trouxe aqui uma análise que Henry Clarence T.S. ele faz em um dos seus livros quanto à teoria traducianista. Ele diz o seguinte: é a melhor que se harmoniza com a Escritura. Ensina esta teoria que o homem é uma espécie e a ideia de espécie subentende propagação do todo do indivíduo saindo dela. Os indivíduos não são propagados em parte, mas em todos. Então a Bíblia diz que o Senhor abençoou o homem, o casal que ele tinha criado, e a ordem foi que eles multiplicassem e frutificassem e enchessem toda a terra. Então, o homem e a mulher, em conjunto, eles são chamados de homem dentro da teologia que se refere-se à espécie. Então, partindo desse princípio, a alma, ela é a sede das emoções, dos sentimentos. Dr. Scofield ele diz o seguinte: sendo o homem espírito, ele é capaz de ter conhecimento de Deus
e comunhão com Ele. Sendo alma, ele tem conhecimento de si próprio, sendo corpo, tem através do sentido conhecimento do mundo. Eu achei muito interessante essa descrição que ele faz. Então, a alma, de acordo com o texto que nós lemos, o texto áureo aqui, juntamente com o corpo, ela deve ser irrepreensível, tá? Irrepreensível. E a grande dificuldade que se tem aqui para manter esta vida irrepreensível, tendo a alma como sede das emoções, sede das vontades, né? Da intelectualidade, dos sentimentos, tá? É porque nós temos alguns versículos que eu gostaria de estar colocando a vocês aqui, como a teologia dos apóstolos, o pensamento dos apóstolos, eles trabalhavam muito com esta questão do homem viver uma vida irrepreensível diante de Deus. E isso precisa ter pensamentos irrepreensíveis, sentimentos irrepreensíveis e vontades irrepreensíveis, sendo a alma a sede dessas séries de ações, tá? Lá em Colossenses capítulo 1 e versículo 22, ele vai dizer assim: no corpo da sua carne pela morte, para perante ele nos apresentar. Ou seja, que Jesus ele sofreu na cruz do Calvário, para perante ele nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Lá em segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14, ela diz o seguinte: por isso, amados, aguardando estas coisas, procurais que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Lá em Efésios 1 e 4 diz: como também ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Tá? Então vocês percebem que essa questão de uma vida irrepreensível, ela é exigida, tá? E por um aspecto bem objetivo, a alma ela tem uma influência muito grande nesta questão. Se nós fôssemos definir aqui a alma, que é a sede das emoções e dos sentimentos, sendo que ela tem conhecimento de si próprio, tá? Então, a alma, o pastor Ezequias Soares, ele diz o seguinte, que a alma é uma substância incorpórea, invisível do homem, inseparável do espírito, embora distinta dele, do espírito, formada por Deus dentro do homem, consciente, mesmo fora do corpo. Ela é sede das emoções, desejos e paixões, cuja comunicação com o mundo exterior é manifestada através do corpo. Então, a alma, ela é caracterizada aqui como o elemento de decisões do homem, centro de comunicação entre as pessoas, centro pessoal, ou ela age e vive no intelecto. E o corpo tem ações físicas, mas a alma se expressa através do corpo. Então, o viver santo, o viver irrepreensível aqui, quer dizer que as ações e as expressões quanto às emoções, paixões, sentimentos, vontades que se manifestam através do corpo, elas são santas e irrepreensíveis diante de Deus. Desculpa, pessoal, que eu estou com um pouco de tosse, tá? O segundo tópico vai falar sobre a mordomia do espírito, ou que vai falar sobre a questão aí
o terceiro tópico, melhor dizendo, falar sobre a mordomia do espírito, que vai estar analisando basicamente essa questão de andar em espírito e produzir o do espírito. Tá? Então vejam só. Então, sendo o espírito a fonte destas emoções e dos sentimentos, a alma é a sede, tá? Então, para nós podermos entender, por exemplo, uma lâmpada, ela é a sede aonde vai irradiar os raios luminosos, vai irradiar luz. Mas ela só pode irradiar essa luz por causa da fonte, ela recebe de uma fonte, tá? E se essa fonte estiver desligada, se ela não estiver produzindo, em tese, a energia necessária, tá? A luz não pode se manifestar. E a ideia é exatamente essa. Então, o espírito é a fonte, ou seja, é considerado como sendo o homem espiritual. Ele sendo espírito, ele é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com Deus. Mike Pimer, ele diz o seguinte: o espírito é aquilo que faz o homem diferente de todas as demais coisas criadas. O espírito, ele é dotado de vida humana, se distingue de vida irracional. Vocês se lembram que quando nós, do início da aula, tomamos lá aquela passagem de Gênesis, no capítulo 2, quando Deus ele forma o homem e sopra nas narinas do homem e ele é feito alma vivente. Então, a ideia é esta, que a alma do homem ela é diferente por causa do sopro de Deus. A vida humana ela foi dada ou transmitida através do sopro de Deus, do sopro de Deus. Lá em Isaías 56, 57, 16, melhor dizendo, o profeta ele faz a seguinte afirmação: porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei, porque o espírito pertence à minha face, porque o espírito perante a minha face se enfraqueceria e as almas que eu fiz. Então, diz assim, se eu contender com o homem continuamente, o espírito humano que eu fiz ele enfraquece e bem como esta alma ela se enfraquece, tá? Então o espírito humano ele revela a vontade de Deus dentro da perspectiva da vida humana, ou seja, dentro dessa verdade o Espírito Santo que habita no cristão, no convertido, naquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e ele busca orientar a alma para que tome decisões dentro da vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2, lá, que ele vai falar sobre o culto racional, ele vai dizer que nós precisamos saber qual é a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. E é interessante que o papel do Espírito é como que ele entra em diálogo com a alma. Quando nós pegamos o Salmo
43 e versículo de número 5, aonde o salmista ele diz: Por que te abates, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e meu Deus. A ideia que se tem aqui nesse versículo e nesse salmo é que o espírito do salmista, em perfeita comunhão com Deus, é orientado pelo Espírito de Deus a interrogar a sua alma e apresentar soluções para que ela não se abatesse, porque uma vez que a alma é a sede das emoções, dos sentimentos, e o espírito humano que está em comunhão com Deus através do Espírito Santo e que é orientado pelo Espírito Santo, ele pode então acalmar a nossa alma, porque é por isso que quando nós oramos em momentos de dificuldades, em momentos de desespero, muitas vezes, e nós entramos para a oração com a alma ferida, com a alma dilacerada, tá? Mas através do Espírito nós entramos em comunhão com Deus, chegamos até o trono da graça. O Espírito Santo nos orienta e nos acalma, e aí se estabelece o equilíbrio, né? Esse equilíbrio que precisa haver no que nós falamos aqui, no ser completo, né? Corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Mas para isto, o salmista ele vai dizer que nós precisamos ter algumas atitudes. E as atitudes está aqui no tópico 3, que é andando em espírito e frutificando no espírito. Tá? Então, na carta de Paulo aos Gálatas, temos as seguintes informações quanto ao agir do Espírito Santo na vida do salvo. Tá? Deus nos convoca, tá, para uma entrega condicional, tá? Colocando o nosso espírito à disposição da vontade de Deus, da vontade de Deus. E quando ele diz andai no espírito, a linguagem aqui significa andar em círculos ou andar nos círculos da responsabilidade diária, sendo conduzido ou sendo conduzida pelo Espírito Santo, tá? Porque quando a pessoa ela tem esta consciência, ela consegue desenvolver o equilíbrio espiritual, o equilíbrio, o controle das suas emoções, o controle também das suas paixões, dos seus sentimentos, tá? E ela tem uma vida espiritual autêntica e mais feliz, tá? Então, quando nós pegamos a carta aos Gálatas, capítulo 5 e versículo 16, ele diz: andai em espírito. Gálatas 5:18, guiados pelo Espírito. Gálatas 5:25, vivemos pelo Espírito. Andai em espírito, e aquele que anda em espírito, obviamente, ele é guiado pelo Espírito. E se ele anda e é guiado, a somatória disso, o resultado disso, o produto disso é que vivemos no Espírito. E aqueles que vivem no Espírito, ele produz o quê? O fruto do Espírito. E quando você analisa o fruto do Espírito na perspectiva do amor, ele diz assim, que o fruto do Espírito é o amor, e aí ele vai descrevendo as outras características, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança.
nós podemos analisar ou podemos trazer o seguinte raciocínio que Moody ele descreve nas anotações da sua Bíblia. Moody ele diz o seguinte, que o fruto do Espírito em termo de amor, primeiro, amor a alegria é o amor exultante. Paz é o amor que descansa. Longanimidade é o amor incansável. Benignidade é o amor que permanece. Bondade é o amor em ação. Fé é o amor no campo de batalha. Mansidão é o amor sobre disciplina. Temperança é o amor em treinamento. Tá, então, quando o cristão ele consegue ter a mordomia do seu corpo e administrar bem os seus sentidos, ele administra bem a sua alma, que é a sede dos sentimentos e das emoções, e administra bem o seu espírito, que é a fonte, e acima de tudo isto, eu preciso do Espírito Santo de Deus, que é aquele que guia, é aquele em que vivemos. Fazendo assim, nós vamos conseguir administrar bem a nossa vida à vista do tempo, dos bens e dos talentos. Porque esse tempo ele precisa ser administrado em todas as esferas, em todos os ciclos da nossa vida e ciclos também da nossa vida. E isto nós precisamos dar o necessário ao filho, dar o necessário à esposa, dar o necessário aos estudos, dar o necessário ao lazer, dar o necessário a Deus com respeito ao tempo. E tanto aos bens e aos talentos, nós precisamos também ter esses cuidados. Nós não entendemos bem essas primeiras lições, a primeira lições que ela caracterizou e definiu que é mordomia cristã, a mordomia do corpo e agora da alma e do espírito, nós vamos ter dificuldades em todas as ações que nós estaremos estudando daqui para frente, que é mordomia em família, na igreja local, na adoração, nos dízimos, nas ofertas, no templo, trabalho, finanças e assim por diante. Se eu não conseguir, em primeiro lugar, alcançar uma administração segura, harmoniosa de corpo, alma e espírito, nós vamos ter problema para administrar o restante da nossa vida. Então, que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe e que nós possamos tirar o melhor proveito desse trimestre. Que Deus em Cristo nos ajude e nos abençoe. Amém.